O que eu vou falar pode surpreender você, porém eu acredito com todo o meu coração. Os corações mais duros do mundo não estão entre os ímpios, senão entre o povo de Deus. Quando pensamos em pessoas com corações duros, a maioria de nós tende a pensar em ateus declarados, tais como Marilyn Manson, quem fazia a Bíblia a pedaços no meio do espetáculo no cenário. Cada vez que ouvimos mencionar tais pessoas, pensamos, essas são as pessoas com o coração mais duro no mundo. Ou pensamos em ativistas, militantes contra o governo, rebeldes, e que muitos deles zombam do cristianismo, blasfemam em nome de Deus. Ou também pensamos nas nações comunistas que por décadas têm perseguido os cristãos. Em Cuba, por exemplo, a poucas milhas da costa da Flórida, o regime comunista fechou as igrejas e começou a converter as catedrais em centros de treinamento para o comunismo, na época de Fidel Castro. As lideranças de Cuba falavam: temos arrasado com toda a religião. E neste tempo muitos cristãos pensaram: ninguém pode ter o coração mais duro do que esses inimigos de Deus. Posso seguir sem parar descrevendo todo tipo de zombadores, blasfemos e os que rejeitam a Cristo, mas certamente cada um deles pode ser fielmente descrito como quem tem um coração duro. Porém, se você quer descobrir os corações mais duros de todos, aqueles que o Senhor mais despreza, tem que mirar na casa de Deus. Os corações mais duros se encontram entre o povo de Deus. Segundo a Bíblia, a dureza de coração que Deus mais desprecia tem que ver com ouvir e rejeitar sua palavra. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A palavra hebrea para repreendido neste versículo se refere ao ensinamento de correção. Primeiramente, este versículo nos dice que a dureza de coração vem como resultado de rejeitar repetidos avisos, de jogar num lado toda a tentativa da verdade. E segundo, nos dice que ao passar o tempo, essa dureza é impossível de curar. Assim que as pessoas que mais escutam estes avisos, supostamente, somos os cristãos. Aqueles que nos sentamos na casa de Deus cada semana escutando as pregações, que às vezes são de repreensão e às vezes são de motivação, mas que sempre expõem a palavra de Deus. A verdadeira tragédia é que, apesar de escutar mensagens ardentes enviados do céu, muitos cristãos não praticam o que escutam. Eles se negam a permitir entrada a Deus em certas áreas das suas vidas. E enquanto eles continuam escutando sem obedecer, começam a endurecer. Ao final, serão cortados sem esperança de ser curados. Em contraposição, existem pessoas inimigas de Deus que têm sido curados da dureza de coração. Ao princípio, falavam mal de Cristo, levantavam a mão com ira na cara de Deus, porém, quando escutaram o Evangelho e sentiram a repreensão pura e amante do Espírito Santo, seus corações se derreteram. Eles se arrependeram e voltaram a Jesus, e a sua dureza foi curada. Agora, você pode estar pensando, um minutinho, está dizendo que uma pessoa que atacou a Deus endurecido pelo pecado tem esperança de ser curado da sua dureza? Porém, um cristão duro de coração não tem essa esperança. Como pode ser isto? A diferença é que essa pessoa que atacava a Deus não tinha escutado a mensagem tras mensagem da repreensão e continuamente se endurecia a eles, a essas mensagens. Mas o cristão, sim. Na minha experiência, os corações mais duros
de tipo incurável sempre tem sido encontrado ao alcance de pregações ungidas pelo Espírito Santo. Pode perguntar exatamente o que é um coração endurecido ou duro. Um coração duro é um coração que tem determinado em se resistir a obedecer a palavra de Deus. É impossível comovê-lo. Está imune às convicções e advertências do Espírito Santo. Endurecer o coração não é tão só um assunto de voltar contra Deus, rejeitar a Cristo ou se negar a ir à igreja. O fato é que teu coração se pode endurecer ainda quando esteja na igreja, cada vez que ela abre suas portas. Você pode se endurecer enquanto escuta o louvor ou pregações, cantando louvores a Deus, servindo na igreja, sendo mestre ou membro do equipo de adoração. Certamente você pode endurecer seu coração à palavra de Deus enquanto serve. Que ainda se Jesus mesmo pregasse, você voltaria seus ouvidos longe dele. Quero fazer uma prova para ver se você tem tomado os primeiros passos até a dureza de coração. Vou fazer algumas perguntas para que você avalie. A primeira é: quantas vezes você tem escutado mensagens a respeito do perigo de descuidar a oração diária e a leitura da Bíblia? Há muitas mensagens sobre esta temática, sabendo que tempos difíceis estão a ponto de cair sobre a nossa sociedade. E mesmo assim, muitas pessoas que escutam se negam a levantar suas Bíblias ou passar 5 minutos falando com o Pai Celestial. Se nós descuidamos sua habitação secreta no lar, se pensa que orar na igreja supre todas as suas necessidades, nunca você vai sobreviver aos dias difíceis que temos adiante. Pense nisso. Se não obedece à palavra que te sara e que oferece essa fortaleza nos tempos bons, como você vai encontrar poder para vencer os dias difíceis que estão por vir? Se você tem ignorado o chamado do Espírito Santo para lhe atrair a você a um lugar secreto para a intimidade, então você tem tomado os primeiros passos à dureza de coração. Pode encher todo o seu tempo com boas obras, bendizendo as pessoas, derramando seu coração no tempo de louvor. Porém, se descuida seu tempo pessoal com o Senhor, se negando buscar seu rosto ou obedecer sua palavra, você vai se pôr débil, com medo, deprimido e finalmente você vai ser uma pessoa presa para o diabo. A única forma de preparar para o que vem é tendo um conhecimento pessoal do teu Pai Celestial. A segunda pergunta que posso fazer hoje é: quantas vezes tem sido advertido das terríveis consequências da fofoca? Às vezes, as advertências sobre o tema da fofoca têm sido suaves, como chuva suave, e em outras ocasiões têm sido como um trovão. A murmuração custou tudo a Israel. Uma e outra vez os israelitas foram avisados dos perigos desse pecado, porém persistiram em desobedecer ao Senhor. E lhes trouxe uma vida de miséria num lugar deserto plagado de serpentes. Agora, vamos ver esta outra pergunta. Você tem dito algo contra um irmão ou irmã durante a semana passada? Algo que não era um assunto seu, nem deveria repetir? Ou você tem escutado alguma fofoca a respeito dessa pessoa? Se é assim, você permitiu que uma semente de dúvida a respeito dele ou dela fosse semeada na sua alma. E pergunto: como pode continuar fofocando à luz das advertências que você tem ouvido? A única resposta é que você já começou o caminho para baixo até um coração endurecido. A terceira pergunta:
Quantas advertências tem escutado a respeito de guardar um pecado secreto? E que diz a respeito desse pecado que assedia teu coração, que persigue teu coração, do qual o Espírito de Deus continuamente tem falado, e tem passado anos, e há advertência a respeito do pecado. Temos escutado a respeito disso. Ainda assim, não tão só se prega contra o pecado, senão que se ensina o poder da ressurreição de Deus. Se prega do Senhor com tanto poder para vencer através do seu Santo Espírito que põe em nossos corações o desejo de fazer o bom. Mesmo assim, conheço pessoas que se têm sentado por anos com ensinamentos como este e ainda bebem, fumam, amaldiçoam. Isto é um coração endurecido. Quem se atreve a se sentar sob uma repreensão amorosa semana tras semana e ainda siga pecando, sem permitir que a convicção penetre? É alguém que vai caminho a um coração endurecido. É possível agradar, escutar a palavra de Deus, agradecer e aprovar o que é pregado, e chegar a ser incuravelmente duro enquanto se escuta. Simplesmente pode crer que tem aceitado a pregação simplesmente porque você escutou. O povo de Israel gostava muito de escutar as poderosas pregações de Ezequiel, porém, eles nunca as obedeceram. Agora mesmo você pode estar dizendo: sim, eu admito que tenho descuidado a palavra de Deus e ainda estou preso por um pecado que me assedia. Estarei muito endurecido. Até onde tenho ido? Muito longe. Para receber o toque sanador do Senhor, o que eu preciso? Se hoje você começa a clamar ao Senhor no meio da tua necessidade, Ele trará tempos de refrigério. Cada vez que você traz a Ele o coração verdadeiramente arrependido, Ele não atuará como juiz, senão como mediador e intercessor. Agora, Deus mesmo fala: só clama a mim e eu o farei por ti. Eu vou vir a ti, suprindo tudo o que necessita para manter teu coração limpo e quebrantado. Quer alcançar a maturidade em Cristo? Quer que o Senhor continue repreendendo em amor, guiando até uma vida de santidade? Então, clame a Ele hoje. Nada vai manter no caminho que Ele tem traçado para ti como um coração contrito e um coração quebrantado. Vamos orar. Entreguemos diante de Deus as nossas vidas e deixemos que seja Ele realmente falando a nossa necessidade. Temos corações duros, sim. Temos corações duros, sim. Temos nos afastado de Deus e hoje é necessário voltar nosso coração a Ele com arrependimento, com desejo, com anseio de poder glorificar seu nome e poder exaltar ao Cristo vivo, ao Senhor dos Senhores. Toma minha vida, toma meu coração. Eu quero realmente viver e viver para Ti. Eu lembro no meu tempo de conversão, quando eu voltei meus olhos para Ti, Senhor. Você restaurou, você sarou. Hoje, Senhor, às vezes, pela dureza do meu coração, não desfruto, não vivo, não participo. Hoje eu quero voltar a Ti, Senhor. Hoje eu quero renovar a minha entrega diante de Ti. Hoje eu quero, Senhor, fortalecer a minha vida em Ti, Senhor. Obrigado por esta manhã e obrigado por poder Te louvar. Em Cristo Jesus. Amém.